Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de SGBD. E na aula de hoje a gente vai estudar o componente gerenciador de buffer. Na última aula a gente estudou o gerenciador de armazenamento, né? E hoje a gente vai estudar o gerenciador de buffer. Bom, então olhando aqui para nossa figura do modelo abstrato de uma arquitetura de sistema de banco de dados, então aqui nós temos o componente gerenciador de buffer, né? E esse componente ele está acima do componente que a gente estudou na última aula, que é o gerenciador de armazenamento. E nessa aula vocês vão ter a percepção do quão é importante esse componente, né, o gerenciador de buffer, para a performance de um sistema de banco de dados. Então, a ideia do gerenciador de buffer, né, como é que ele funciona, seria a seguinte: toda vida, bom, a gente tem a memória principal, né, de um servidor, né, e que essa memória principal ela é gerenciada pelo sistema operacional. Então, quando a gente startar um servidor de banco de dados, né, vamos supor SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, qualquer um que seja, ele vai pedir memória ao SO, né, memória principal, para ele carregar o código dele, para ele executar as operações dele, as instruções dele, e vai pedir, além disso, uma área adicional que só ele vai ter acesso. Né? Então a ideia é que quando eu carregar o código do sistema de banco de dados em memória principal, ele vai pedir memória suficiente para carregar o código dele e espaço também suficiente para ele trabalhar em cima de uma área chamada de buffer. Então, o buffer é uma área que está sob controle do sistema gerenciador de banco de dados, uma área de memória principal, e a principal funcionalidade de se ter essa área é o seguinte: existe um conjunto de páginas que podem estar sendo bastante referenciadas e essas páginas ficam residindo em memória principal. Por que isso é interessante? Porque sempre que eu acessar, por exemplo, o conteúdo dessa página 2, né, que está no buffer, eu não preciso ir em disco para acessar essa página, tá certo? Então a ideia do gerenciador de buffer é manter essa área, buffer pool, né, área de buffer, toda vida que houver uma solicitação de acesso à página, ou seja, eu vou executar uma consulta, a consulta precisa acessar 3 páginas do meu banco de dados. Então, essa requisição é passada ao gerenciador de buffer. Esse gerenciador de buffer vai identificar se essas páginas estão residindo na área de buffer. Né? Se não estiverem residindo, o que é que ele vai fazer? Ele tem que vir em disco no banco de dados para que essas páginas essas 3 páginas sejam carregadas na área de buffer. Então, sempre que eu precisar acessar uma página, né, que está em disco, né, o gerenciador de buffer vai ter que fazer uma operação de swapping, né, quer dizer, colocar essa página na área de buffer, e toda vida que eu alterar uma página, vamos supor que a página 7 foi alterada por uma determinada transação, e se essa página for escolhida para sair da área de buffer, né, eu vou fazer uma operação de swap outs, né, que é trazer essa página que estava no buffer, que tinha sido alterada por uma transação que já tinha executado o commit, né, e essa página foi escolhida para sair do buffer. A gente vai já estudar as políticas de alocação de página de buffer. Então, uma política dessa escolheu tirar a página 7 da área de buffer. E aí a operação que a gente vai denominar é o swap out. Eu vou tirar essa página do buffer, né? E depois eu tenho que o que? Escrever essa página em disco, né? Por quê? Porque ela foi alterada, então eu tenho que tornar persistente essa alteração, tá certo? Quando a gente está trabalhando com área de buffer, né? A gente também tem que ter em mente o seguinte: vamos supor que o meu buffer aqui tem uma capacidade de N páginas, né? Eu posso armazenar N páginas do banco de dados dentro do meu buffer. E vamos supor, né, que o banco de dados tem
M páginas. Então, o que é que acontece? O M ele é muito maior do que o N. Ou seja, eu tenho muito mais páginas no banco de dados do que na minha área de buffer. Tá certo? Então, por isso que eu preciso ter uma política, né, para escolher que páginas vão ficar na área de buffer. Por quê? Porque vai existir situação que eu vou precisar carregar uma página que está em disco no buffer e o buffer está cheio. Mas eu preciso acessar aquela página, senão a minha consulta vai ficar esperando muito tempo até alguém liberar a área de buffer, né? Que uma consulta termine, aí a página dela saia da área de buffer e aí essa nova página pode ser carregada em buffer. Mas para evitar esse problema, o que é que acontece? Sempre que eu for carregar uma página P no buffer, tá certo? A política de alocação de página em buffer vai escolher uma das páginas, né, que está aqui nessa área, para sair, para que eu possa carregar a nova página, porque tem alguém esperando para acessar essa página. Então, essa é a ideia de funcionamento do gerenciador de buffer. E qual é a vantagem de eu manter essas páginas no buffer? Como eu já falei, sempre que eu precisar acessar uma página e ela está no buffer, eu não preciso em disco, que é o grande gargalo com relação à performance de sistema de banco de dados. O acesso é disco. Então, essa é a grande vantagem. E a grande dificuldade, né, do gerenciador de buffer é ter uma política eficiente de saber quais são as páginas que devem ser mantidas aqui. Por quê? Porque se eu ficar mantendo páginas que no futuro próximo não vão ser referenciadas, eu não vou ter consultas querendo acessar essa página, o que é que acontece? Toda vida eu vou ficar indo em disco, pegando essa página e carregando em buffer. E se eu tiver uma política de alocação eficiente, o que é que acontece? As páginas que eu estou precisando sempre vão estar aqui no buffer e eu não preciso ficar indo em disco para pegar essas páginas. Tá? Bom, como eu falei da política de substituição de página, né? E aí a gente vai estudar essas políticas agora. Bom, então, o principal objetivo do gerenciador de buffer, como eu já mencionei, é manter na memória principal, que é a área de buffer, né, o buffer pool, as páginas mais referenciadas. Com isso, eu vou reduzir o quê? A quantidade de acesso a disco. Né? Se eu conseguir isso, eu estou aumentando em muito a performance do meu sistema de banco de dados. Bom, o gerenciador de buffer, o núcleo dele, basicamente, é a política de alocação de página ou de troca de página em buffer, tá certo? Por quê? Porque é tendo essa política eficiente que eu tenho um gerenciador de buffer eficiente. Bom, para eu saber se o meu gerenciador de buffer e a minha política de alocação de página em buffer é eficiente, existe uma métrica, né, que é a taxa de acerto. Bom, a taxa de acerto ela vai medir a probabilidade de se encontrar a página desejada na área de buffer. Ou seja, sempre que eu precisar de uma página P e ela tiver em buffer, então essa minha taxa de acerto ela é alta. Por quê? Porque ela está mostrando que a probabilidade de eu encontrar páginas que eu quero na área de buffer é alta, tá certo? Então essa é a ideia. Existem ferramentas, né, nos diversos SGBD que eles mostram essa taxa de acerto. Então existem, por exemplo, no sistema operacional Windows, né, existe uma ferramenta que você pode ver, monitorar a performance do sistema como um todo, e um dos componentes dessa ferramenta de monitoramento é verificar a eficiência do SQL Server em específico, né, já que o SQL Server é desenvolvido pelo pessoal da Microsoft. E aí o que é que acontece? Dentro dessa existem várias métricas de medir a eficiência de um sistema de banco de dados. Né? Vocês verem essa ferramenta, para o SQL Server existe lá quantidade de transações abortadas, o tempo de espera, o tempo médio de espera de transações para obter bloqueios e assim por diante. E um deles, né, é a taxa de acerto. E aí você consegue ver se a taxa de acerto do teu sistema, do SQL Server, está alta ou está baixa. Por quê? Porque tu pode tomar, se ela estiver baixa, tu pode tomar ação, né, executar uma ação
que é aumentar a área de buffer, por exemplo, a gente vai discutir isso mais na frente, para aumentar o que? A taxa de acerto. Se eu aumento a quantidade de páginas na minha área de buffer, né? Então, aumentei a área de buffer, aumentei a quantidade de páginas que eu consigo manter no buffer. Então, com isso eu aumento, né? Com essa ação eu aumento a probabilidade de encontrar a página que eu quero no buffer, ou seja, eu aumento a taxa de acerto. Essa taxa de acerto, né, ela é estimada experimentalmente, né? Então, como é que ela é feita, né? Eu tenho um conjunto de programas ou consultas ou transações, tá certo? Que são submetidas ao sistema de banco de dados e o número de referências de endereços satisfeito por M1, onde M1 é a memória principal e M2 é a memória secundária, ou seja, disco ou SSD, eles são contados, né? São registrados. Então, eu tenho uma carga de trabalho, que é um conjunto de consulta, por exemplo. Ao executar essa carga de trabalho, o que é que eu faço? Eu meço quantas vezes eu encontrei páginas na área de buffer, tá certo? Que é o meu M1, e quantas vezes eu tive que ir em disco, que é o meu M2, tá certo? E esses números a gente vai definir como sendo N1 e N2, ou seja, N2 é a quantidade de vezes que eu tive acesso a disco, e N1 é a quantidade de vezes que eu achei a minha página, já achei a página em buffer, tá certo? E aí, para eu medir a taxa de acerto, o que é que eu faço? Eu tenho essa relação aqui de N1 dividido por N1 mais N2, tá certo? Então, onde N1 é a quantidade de vezes que eu encontrei a página que eu quero no buffer, e N2 é a quantidade de vezes que eu tive que acessar disco. E aí, a gente pode afirmar que uma taxa de acerto ótima deve tender a 1, né? E aí fica como a reflexão para vocês, para no próximo encontro semanal, a gente discutir sobre isso. Eu quero saber por que a taxa de acerto ótima deve tender a 1. Bom, agora a gente pode definir o tempo médio, né, para o SGBD acessar um dado no sistema de memória. Tá certo? É isso aqui que a gente está querendo encontrar. O que é que significa isso? Eu quero saber quanto tempo eu estou levando para quando eu precisar de uma página, eu ter acesso a essa página. Ou seja, independentemente de eu ter que ir em memória, a página está em memória principal, ou de ter em disco. Eu quero saber qual o tempo médio que eu estou levando para acessar um dado no meu sistema de banco de dados. Bom, esse tempo de acesso a gente pode encontrar da seguinte forma. É o tempo de acesso, TA1 é o tempo de acesso à memória principal, tá certo? Então, TA1 é o tempo de acesso à memória principal e o TA2 é o tempo de acesso à memória secundária, né? Bom, então, esse tempo médio de acessar dados no sistema de banco de dados, né, vai ser dado pelo quê? Por TA1 vezes a taxa de acerto, ou seja, a probabilidade de eu encontrar o dado em TA1, tá certo? Mais o quê? A probabilidade de eu ter que acessar disso, que é que 1 menos H. Tá certo? Por quê? Porque H é a probabilidade de eu encontrar o dado em memória principal. Então, a probabilidade de eu ter que ir a disco é o quê? 1 menos H. Então, é 1 menos H vezes quem? O tempo de acesso à memória secundária, né? Então, lembre-se que memória secundária, tanto faz ser disco como ser SSD. Bom, existe também um parâmetro, né, que a gente chama do tempo de transferência da página. O que é que seria? Que é o TB. O que é esse tempo de transferência? É o tempo que eu levo para transferir a página, se eu tiver aqui em disco, né, transferir a página do disco para a memória principal, ou seja, para a área de buffer. Então, o tempo de transferência da página é o tempo que eu levo, né, o intervalo de tempo que eu tenho para transferir uma página que eu tive que acessar em disco e ela ser carregada na área de buffer, né? Então, eu tenho essa relação aqui, né? Que o tempo de acesso à memória secundária, tá certo? É o tempo de transferência mais o tempo de acesso à memória principal, tá certo? Bom, se eu substituir, então aqui eu tenho uma equação 2, aqui
eu tenho a equação 1. Se eu substituir 2 em 1, eu vou dizer que o meu tempo de acesso, eu posso afirmar que o meu tempo de acesso, meu tempo médio para o SGBD acessar um dado, né, um sistema de memória, vai ser dado pelo quê? Por o tempo de acesso à memória principal mais 1 menos H vezes o tempo de transferência. Tá certo? Então, se vocês podem fazer esse exercício de matemática, né, que é essa equação do primeiro grau, fazer essa substituição da equação 2 em 1, que vocês vão chegar a essa equação aqui, tá certo? Então, dessa forma, eu não preciso saber qual é o tempo de acesso à memória secundária, né? Se é disco ou se é SSD. Basta eu saber o tempo de acesso à memória principal e a taxa de acerto, né, que é o meu H, e o tempo de transferência de dados da memória secundária para a minha memória principal. Bom, e agora então a gente vai começar a estudar as 3 políticas, né, que a gente vai ver aqui no curso de alocação de páginas em buffer ou de troca de páginas em buffer, né? Tanto faz a denominação, mas a ideia é a mesma, tá certo? Então, por que a gente vai estudar só 3, apesar de existirem várias? Porque são as mais comentadas, né? E a gente vai ver que a LRU é a que é implementada por todo o SGBD, tá certo? Então, essa aqui, toda SGBD trabalha com a política LRU, tá certo? A gente, além dela, vai ver a LFU, por quê? Porque a gente vai falar de uma política, né, que se adapta dinamicamente, dependendo da carga de trabalho, para um comportamento tipo LRU ou para um comportamento tipo LFU. Certo? Então, por isso que a gente vai ver essas 3 políticas, mas eu vou passar uma lista de exercícios para vocês, né? Que a ideia é vocês resolverem para consolidar os conhecimentos que a gente tem visto até agora. E aí lá vocês vão ver que existem, eu vou especificar uma outra política e quero que vocês resolvam a questão, tá certo? Depois a gente discute sobre isso. Bom, então o que é a política LRU, né? Então, do inglês é a Least Recently Used Page, né? O que essa política faz? Quando o meu buffer estiver cheio, minha área de buffer estiver cheia, e eu precisar tirar alguma página para carregar uma página nova, ele vai tirar quem? Ele vai tirar a página que que não tem sido referenciada, né, por um longo período de tempo. Ou seja, quando eu for substituir uma página que está em buffer para carregar uma nova, vou procurar a página que faz mais tempo que foi referenciada, tá certo? Então é aquela que foi referenciada, sei lá, há 10 minutos atrás, porque todas as outras foram referenciadas mais recentemente, tá certo? Então essa é a ideia da LRU. Então aqui, a política da LRU, a gente diz que ela prioriza a recência da página, ou seja, páginas que não foram referenciadas por um longo período de tempo, elas têm menos probabilidade de serem acessadas no futuro próximo, tá certo? Então a ideia é o seguinte, se eu tenho uma página que foi acessada, né, referenciada há 10 minutos atrás, então, e as outras páginas foram referenciadas mais recentemente, então aqui foi referenciado 10 minutos atrás, tem uma probabilidade menor, tá certo, de ser referenciada no futuro próximo. Naturalmente, que isso seria um critério de funcionamento da política. Isso não quer dizer que realmente isso vai acontecer sempre, porque isso depende da carga de trabalho, tá certo? Então a política LRU, ela trabalha com o que a gente chama de localidade temporal. Então as páginas que estão mais próximas do tempo atual, elas têm mais probabilidade de serem acessadas no futuro próximo. Mais uma vez, isso é um critério, não quer dizer que isso é uma verdade, tá certo? Então, dependendo da carga de trabalho, priorizar a recência é extremamente eficiente, mas dependendo da carga de trabalho, pode ser extremamente ineficiente, tá certo? Por quê?
Porque eu posso ter uma página que foi referenciada há 10 minutos atrás, mas ela está sendo constantemente referenciada, tá certo? Ela, na realidade, ela foi referenciada 10 minutos atrás, mas ela tinha, há 10 minutos atrás, ela tinha, sei lá, 20 referências. E as páginas que foram referenciadas mais recentemente, elas só têm uma referência, tá certo? E aí é que tem a outra política, que é a LFU, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Bom, então voltando aqui para a LRU, né, ela prioriza a recência, ou seja, ela sempre vai manter em buffer as páginas mais recentes, né, referenciadas, e trabalha com esse princípio da localidade temporal. Uma implementação da política LRU é essa implementação do contador. Observem que essas implementações que eu vou falar para vocês, né, tanto da LRU como da LFU, são bem simples. Por quê? Porque eu não posso ter um algoritmo complexo para escolher a página que vai sair do buffer. Senão eu vou perder mais tempo escolhendo a página do que indo em disco acessar essa página. Tá certo? Então tem que ser um algoritmo de baixa complexidade computacional. Bom, então aqui no LR1, essa implementação do contador, como é que funciona? Então o gerenciador de buffer, ele vai ter um contador global C, tá certo? E toda vida que uma página P é referenciada, independentemente de qual a página, o C vai ser incrementado, tá certo? E o valor de C, né, quando eu incremento esse contador global, eu armazeno esse valor, né, desse contador C na página que foi referenciada, na página P, tá certo? Então, existe o contador global, C, e esse valor do contador global, ele é associado à página, né, que foi referenciada naquele momento, né, e houve um incremento de C. Então, houve um incremento de C, eu armazeno, tem o seu valor incrementado, e eu armazeno esse valor também associado à página. Bom, então como é que funciona a política nessa implementação, a política LRU? Então, a página a ser substituída vai ser a página com o menor valor de C, tá certo? Por quê? Porque quem tem o menor valor para C foi referenciada mais remotamente no tempo, porque o C é menor. Então, toda vez que eu incremento o C, significa o quê? Que essa página está mais recente do tempo atual. Então, essa é a ideia dessa implementação. Então, vocês percebem que é uma implementação bem simples, né? Exatamente porque esse algoritmo não pode perder muito tempo escolhendo a página que vai sair, porque senão vai ser melhor de acessar diretamente em disco. A questão, né, que a desvantagem dessa política que eu mencionei há pouco, né, é que a frequência e a escala da localidade temporal vai variar ao longo do tempo. Ou seja, eu posso ter uma página que foi referenciada há 10 minutos atrás, mas ela foi muito referenciada há 10 minutos atrás. Sei lá, teve milhares de acessos. E as páginas que eu tenho mais recente têm um acesso só. Então, dependendo da carga de trabalho, seria mais interessante o que eu manter essa página que foi referenciada mais vezes há 10 minutos atrás. Tá certo? Porque senão eu vou ficar tirando essa página e logo em seguida ela vai ser referenciada novamente. Então, essa é a ideia da política LFU, tá certo? Então, na política LFU, a página a ser substituída no buffer é a que que tem a menor frequência de referência. Então, aqui eu estou priorizando a frequência. Então, a ideia, né, o princípio de funcionamento aqui da LFU seria o quê? Páginas do buffer que foram referenciadas com menos frequência, tá certo? Tem uma probabilidade menor de ser referenciada num futuro próximo. Então, aquela ideia. Eu tive uma página que foi referenciada 10 minutos atrás, mas ela tinha milhares de referências naquele momento. E as páginas mais recentes só tem uma referência, né? Só foram carregadas no buffer e ninguém mais referenciou. Então, se eu estou usando LFU, aquela página que foi referenciada milhares de vezes
há 10 minutos atrás, ela vai continuar no buffer. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que quem tem uma frequência maior de referência, ela é a que tem maior probabilidade de ser utilizada no futuro próximo. Então, essa é a ideia da LFU. Bom, como é que seria uma implementação da LFU? Tá certo? Novamente, uma implementação extremamente simples, né? Também trabalhando com a ideia de contador. Só que aqui eu não tenho mais um contador global, eu não preciso mais do contador global. Então aqui eu tenho um contador C para cada página que está na área de buffer, tá certo? Então toda vida que a página P, que está na área de buffer, for referenciada, o C dessa página, desculpa, é incrementado. Então, nessa implementação da LFU, o que é que acontece? Cada página vai ter, que está na área de buffer, tem um contador. E toda vida que essa página é referenciada, esse contador é incrementado. Ou seja, eu estou aumentando a frequência, né? Porque o C está representando o quê? A frequência que a página está sendo referenciada. Então a página a ser escolhida para sair do buffer, né? Quando eu precisar carregar uma nova página, vai ser quem? A página com o menor valor para C. Tá certo? Então a ideia de funcionamento dessa política é tirar a página que tem a menor frequência de referência. Tá. Bom, aquilo que eu falei, né? Tanto para a LRU como para a LFU, o princípio de funcionamento delas, né, depende da carga de trabalho, porque uma parte do pressuposto, que é a maior probabilidade de eu acessar no futuro próximo uma página que foi referenciada mais recentemente, né, que está na área de buffer, e a outra, né, que é a LFU, ela acha que a página que foi mais referenciada, dependendo de quando ela foi referenciada, tem uma maior probabilidade de ser referenciada no futuro próximo. Então, esses dois princípios, né, a eficiência desses dois princípios, vai depender de quê? Da carga de trabalho, tá certo? Então, dependendo da carga de trabalho, a LRU vai ser muito mais eficiente e, dependendo da carga de trabalho, a LRU vai ser muito mais eficiente. Bom, então aqui no slide 103 tem dois desafios para vocês, tá certo? Esses dois desafios eles vão valer como atividade para justificar a presença de vocês nas aulas. E aí esse primeiro desafio é o seguinte, vamos imaginar que eu então um gerenciador de buffer, né? Onde a capacidade da área de buffer é manter 3 páginas, ou seja, minha área de buffer, na área de buffer eu só consigo manter 3 páginas, tá certo? Bom, aí vamos supor que eu tenho uma execução de uma carga de trabalho que referencia 5 páginas distintas PI, tá certo? Onde o I varia, é maior do que 0 e menor do que 6 naturalmente, já que essa carga de trabalho está sempre acessando essas 5 páginas. As páginas, naturalmente, estão armazenadas inicialmente em memória secundária, né? Toda vida que eu precisar, ela não estiver no buffer, eu tenho que ir lá em disco, tá certo? E o fluxo, né, de páginas decorrente da execução dessa carga de trabalho é esse aqui, ó, tá certo? Primeiro acessei P3, depois acessei P1, depois acessei P2, depois eu quero acessar P1 de novo, tá certo? Então o que é que eu quero? Que vocês calculem a taxa de acerto para as duas políticas, LRU e LFU, tá certo? Para isso, é importante vocês montar um mapa de alocação de páginas, né? Utilizando a política LRU, depois montar um mapa de alocação de páginas utilizando a política LFU, tá certo? Então, vocês montam esses mapas de alocação e usando as duas políticas e depois vocês calculam a taxa de acerto. O outro desafio é vocês resolverem a questão 5 da lista de exercícios que eu vou disponibilizar no Siga para vocês, tá certo? Então, vocês já, naturalmente, essa atividade é individual, já que ela vai justificar a presença de vocês, tá certo? Mas aí quero que vocês mandem um artigo PDF para mim, tá certo? Ou TXT, tanto faz. Importante é que vocês façam as atividades. Bom, vamos parar por aqui. Tá certo? De qualquer forma, pessoal, eu vou especificar no SIGA essa atividade para vocês, para ficar mais claro para vocês. Bom,
Na próxima aula, a gente vai estudar uma política, né? Que é essa política ARC, que é uma política que dinamicamente vai se adaptar em priorizar recência ou frequência, dependendo da carga de trabalho. Certo? Então, é uma política extremamente eficiente, né? Bem interessante, e a ideia dela é fazer uma adaptação dinâmica à carga de trabalho. Né? Eu comentei com vocês que depende da carga de trabalho, a LRU pode ser mais eficiente que a LFU, e com outra carga de trabalho, a LFU pode ser mais eficiente. E a ARC é capaz de identificar, de acordo com a carga de trabalho, naquele momento quem é mais eficiente, se tem um comportamento LRU ou um comportamento LFU, tá certo? Então essa seria a nossa próxima aula. Cuidem-se, né? E até a próxima.